Amém, Central? Glória a Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e a restauração que vem do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Se você crê, diz amém aí. Querido, eu quero continuar então falando com a igreja, falando com você sobre esse tema que Deus tem falado conosco, tem colocado no nosso coração nesse tempo, né? Esse início agora do novo ano que Deus nos presenteou, né? Olha como Deus é bom comigo e com você. Amém, Central? Vocês vão me ajudar a pregar nessa manhã, não vão? Vão, né? Posso contar com você? Posso? Você vai dar glória a Deus aí? Você vai estar assim, né? Aqui presente, não só fisicamente, mas o teu coração, né? Como o Ivanildo falou para a gente, ó, vamos rasgar o coração na presença do Senhor, vamos derramar diante de Deus nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus quer fazer coisas maravilhosas na minha, na sua, nas nossas vidas neste lugar, tá bom? Então você vai me ajudar, sabe, querido? Eu estou com essa palavra que Deus tem nos dado, não é? Que esse tempo, esse ano, é um ano de avanço, é um ano de avanço, não é? E a gente já vem falando sobre isso, a gente vem construindo aí, a partir desse tema aí, algumas mensagens que o Senhor tem trazido até a nós, e hoje, né, vou contextualizar, vou te explicar, né, como que essa palavra que eu vou trazer para você, ela nasceu. Olha, ontem, eu estava até um pouco angustiado, né? Porque imagina, já no sábado, e a semana toda, e não tinha uma direção específica. O tema geral está aí. Qual que é o tema geral? Ano do avanço. Mas algo específico, que eu estava assim, amado, e eu ia lá, a gente tem nosso quarto de oração lá, e orava, e não me vinha nada. Ontem, não é? Ao apagar praticamente das luzes do dia, né? Devia ser aí umas quase 10 horas da noite, a gente se reúne, eu, minha amada e a Rihanna, a gente tem um tempo de oração juntos lá, mas antes de ir, eu fui para o quarto antes, e lá eu dobrei o meu joelho, e naquele momento, no momento que eu dobrei o meu joelho, eu sozinho, né, e elas iam depois, aí eu tive assim uma espécie, até falei para minha amada depois, não é? Uma espécie de uma visão, não é? E nessa visão, amados, eu vi algo e eu vou ser muito assim, essa mensagem, essa palavra, na verdade, ela vai ter assim um conteúdo muito, vai assim, eu vou dar algumas palavras que me vieram, né? Tanto que eu estava aqui de oração, quase que eu não levanto hoje para vir pregar, porque tanto eu fui lá para o fundo, na hora que eu fiquei aqui, desde a hora que eu cheguei, e aí chegou uma hora que eu levantei, estava adorando, mas daí eu fui lá para o escritório e comecei a orar, a clamar, porque tem algumas coisas assim muito específicas. No decorrer da mensagem, as coisas vão ficar muito claras, né? Porque o que vinha no meu coração, eu falei para minha amada ontem, sobre batalha espiritual, vinha sobre encantamento, feitiço, sabe, umas coisas assim, eu falei, puxa vida, não é? E aí a gente passou aquele momento que eu estava orando, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí eu fui ter o tempo com elas, e aí nós oramos e tal, mas aquele negócio assim, sabe quando fica aquela coisa meio indigesta ali, eu falei, puxa vida, Senhor, não é? E aí fomos deitar, eu logo peguei no sono, não é? Na hora que foi 3 da manhã, 5 para as 3, eu levantei, eu acordei, e aí o que eu fiz? Né? Você acorda às 3 da manhã, você vai orar, né, irmão? Não é verdade? Amém, Central? Aleluia! Se você acordar às 3 da manhã, acordar às 4, às 5, vai orar, meu irmão, vai para a presença de Deus. E eu fui para o quarto de oração, não é? E ali eu coloquei uma canção, né, no celular, e aí começou a tocar uma canção antiga, né? Aquela canção, eu cantava tanto essa canção há anos atrás, né? Sempre que eu ia ministrar, em momentos assim, eu cantava essa canção, né? Caio por terra agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor, não é? Seja estabelecida a casa do Senhor. E batalha espiritual. E ali eu comecei, então, isso às 3 da manhã, né, a orar, comecei a orar, e aí essa palavra, assim, especificamente, ela nasceu, né? Ela nasceu, essa palavra. E o Senhor falava comigo muito sobre a batalha, a guerra. Você vai avançar. Eu vou avançar. Nós vamos avançar, Central. Amém? Diga comigo, 2025 é o ano do avanço.
Diga, eu vou avançar em todas as áreas da minha vida. Se que você puder, né? Eu sei que tem gente que não gosta, se não gosta, não faz, né? Ninguém é obrigado a fazer o que não gosta, mas se você puder e quiser, eu diria para alguém, abençoaria, falar assim, você vai avançar em nome de Jesus, meu irmão. Deus está com a mão sobre a tua vida. Deus está com a mão dele sobre nós. Mas Deus falou ao meu coração para te dizer nessa manhã, escute, Central, você e eu vamos avançar, mas existe uma batalha a ser travada. E essa batalha, meu irmão, a gente já vem falando sobre atitudes, comportamentos, sobre você, eu, sobre nós, fazermos aquilo que nós temos que fazer. Você precisa fazer o que precisa ser feito, você sabe, né? E muitas vezes a gente trata as coisas nessa esfera, né? A gente pega isso e transforma como se fosse apenas isso, e não é, não é. Eu quero chamar a tua atenção aqui nessa manhã, eu quero que você se atente, que você se desperte para a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real, irmão, ele é tão real quanto essa cadeira que você está sentado aí. Vou repetir, Central, acho que vocês não entenderam. Meu irmão, o mundo espiritual, ele é real, ele é tão real quanto essa cadeira que você está sentado. Nós precisamos acordar, nós precisamos, às vezes parece que a gente vai fazendo as coisas, vai vivendo de uma forma que a gente não dá atenção para aquilo que de fato é tão importante, a gente despreza, e se você, se eu, se nós fizermos isso, irmãos, olha, nós corremos um risco, vamos ficar em desvantagem, não é? Já diria lá o livro do Sun Tzu, não sei quem já leu, é um livro secular, né? Na verdade é um livro milenar, né, sobre estratégia de guerra, mas depois ele foi usado aí em diversas frentes, né, e o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, né, ele falava isso, se você, meu irmão, se você for para uma batalha, mas você não é consciente, você não conhece o seu inimigo, irmão, você vai ter muito problema, você precisa conhecer o seu inimigo, lógico que vai além, ele fala, você precisa se conhecer e precisa conhecer o seu inimigo, não é? Óbvio. Né? Jesus já tinha falado isso nas Escrituras, acredito que ele não leu nas Escrituras não, quando Jesus propõe isso aí, né, no Evangelho de Lucas, mas você precisa se conhecer, saber quem você é em Deus, né? Você vai perceber nas Escrituras que o diabo, ele tentou atacar Jesus bem nisso, quem ele era, né? Tanto que ele dizia para Jesus, Mateus capítulo 4, verso 4, a batalha, a grande batalha, até falei para minha amada, ontem de madrugada, eu falei, olha amor, eu sei, né, sobre batalha espiritual, e eu sei que é uma realidade, mas aí me veio na hora, Mateus capítulo 4, verso 4, que a Bíblia fala que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, e aí o diabo veio para tentá-lo, né? Veio colocar Jesus à prova, depois você examina aí, mas anota, irmão, pelo amor de Jesus, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, ou capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e aí diz que Jesus resistiu o diabo, a Bíblia diz isso, não é? A carta de Tiago diz isso, a carta de Pedro fala isso para nós, que nós precisamos resistir o diabo, nós precisamos nos sujeitar a Deus, resistir o diabo, e ele vai fugir de você, ele vai fugir de mim, ele vai fugir de nós. Amém, Central? Então nós precisamos resistir o diabo. A Bíblia diz que Jesus resistiu o diabo firmemente. Jesus, irmão. Como que Jesus resistiu o diabo? Quem lembra? Através da palavra. Não é? O diabo vinha para ele e tentava Jesus ali. E tentava onde Jesus, irmãos? Diga comigo, na sua identidade. Meu irmão. Você precisa saber quem você é. Quem você é? Quem você é? Esses dias eu conversava com meu amigo Jair, sempre eu uso os exemplos, eu falo meu amigo Jair, porque é meu amigo e a gente conversa muito, a gente sempre está junto, né? A gente bate muito papo, e é por isso que eu sempre faço referência, e a gente conversava sobre isso, né? Aí tem até, nós falamos, tem do filme, se não me engano, aquele do treinador lá, o Desafiando o Gigante, se não me engano, não tenho certeza, não é? Mas onde o treinador, ele é desafiado a falar quem ele era, né? Um rapaz, um senhor que está internado lá, cego, está padecendo lá de uma cegueira, ou, né, se tornando cego, e aí o homem desafia ele a falar, quem é você? Aí ele fala, eu sou o treinador do time de futebol. Ele fala, não, você faz isso, você está como treinador. Não, estou perguntando quem você é. Quem você é? Irmão, nós temos dificuldade. Se eu perguntar aqui para 99%
99%. Talvez se você já assistiu o videozinho, até tem aquele um digital influencer, aí eu não lembro o nome dele, bem conhecido, ele tem um recorte dele lá que mostra algo mais ou menos assim, ele falando sobre isso, né? Que as pessoas têm dificuldade de saber quem elas são, né? Até eu falava aí, o meu amigo Jair, contando para ele do meu pai, né? O meu pai, né, um senhor já na época, ele já tinha, né, 50 anos, 55, 60 anos, e era muito engraçado, ele ia atender o telefone, né? Na época tinha o telefone fixo, né? As pessoas ligavam, e aí a pessoa, acho que do outro lado, perguntava quem é. Aí ele falava assim, ele falava o sobrenome dele, meu sobrenome, nosso sobrenome, Pinas, P-I-N-A-S, né? E aí ele falava, é o Pinas, do ECAD. O ECAD era a função que ele tinha. Ele era, né, inspetor lá num órgão, de uma autarquia do governo federal, e ele falava, é o Pinas do ECAD. Né? Tanto que quando ele aposentou de tudo, irmão, ele teve uma crise violenta. Porque assim, perdeu o sentido da vida. Quem que ele era? Ele era aquilo que ele fazia, não é? E nós temos muito disso. O diabo tentou atacar Jesus na identidade dele. Né? Você não é o filho de Deus? Não foi isso que o diabo falou para Jesus? Você não é o filho de Deus? Por que você está passando por isso aí? Por que você está com fome? Por que você não disse para essas pedras se transformarem em pães? Não é? E aí Jesus disse o que para ele? Está escrito. Está escrito. Eu vou falar um pouquinho sobre as armas da guerra, as armas com as quais eu e você temos que lutar. As armas que Deus nos deu, não é? Deus nos deu. Amém, Central? Diga, Deus me deu armas para lutar esta guerra. É óbvio que sim, imagina que Deus nos deixaria à deriva, isso eu até orava ontem, eu falava para ele, Senhor, não me deixa à deriva, Senhor, não me deixa, eu sei que eu, na minha força, na minha capacidade, eu não posso, eu não consigo, Senhor, sê comigo, vai à minha frente, vai adiante de mim. Eu orava e clamava a Deus nesse sentido. Então, meu irmão, olha, você precisa entender que você é um filho de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Só isso já faz toda a diferença. Mas o inimigo das nossas almas, ele nos atacou Jesus. Ele atacou Jesus. Isso nos leva, irmãos, a reconhecermos a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real. Nós estamos em guerra. Você conhece o texto, mas eu quero que você pegue aí rapidamente, abra comigo, Efésios, capítulo de número 6. A partir do verso 10, eu vou ler apenas 2 versículos, porque eu vou ler outros textos com você. Olha lá o que diz, capítulo 6, verso 10, a partir do verso 10, da carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios, capítulo 6, verso 10. Finalmente, né? Ele está fazendo uma suma, ele falou tanta coisa. Que carta, irmão? A carta de Paulo à igreja de Éfeso é uma carta assim, que é uma coisa extraordinária. Não é lógico, todas elas, mas essa carta tem uma riqueza de tantos temas, tantos assuntos, de uma profundidade assim, uma coisa extraordinária. Mas aí ele vai fazer uma suma, ele fala, finalmente, ele fala, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Central, o Senhor nos diz nessa manhã, vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Qual foi o tema da mensagem domingo passado, Central? Você não lembra? Vai ter que assistir lá no YouTube. Irmão, não é na minha força, não é na sua força, é na força do Senhor. Ele falou, Zacarias capítulo 4, verso 6, o Senhor veio ao profeta Zacarias e falou através do profeta Zacarias para Zorobabel, que estava num desafio assim extremo. Ele tinha diante dele uma tarefa humanamente, naturalmente impossível, naturalmente, não havia, irmãos, condições. E aí o Senhor vem através do profeta e fala com Zorobabel. Deus diz assim, Zorobabel, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu poder, é pelo meu Espírito, aleluia. Então, meu irmão, isso corrobora, por quê? Porque aqui Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam da força de Deus, vocês precisam estar revestidos, fortalecidos em Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu começo já perguntando, como que você está, meu irmão?
Você está se fortalecendo no Senhor? Como está a tua dieta espiritual? Como que está? Você está fortalecido no Senhor? Você está fortalecido? Você está forte no Espírito? Jesus chegou a dizer, olha, eu estou forte do Espírito. O Espírito está pronto, mas a carne ela não é fácil. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto, ele está forte. Ele está forte. Por isso que Jesus avançou, ele cumpriu o propósito, não é? Morreu, se entregou, passou por tudo aquilo, a paixão, o sofrimento, encarou de frente, não é? Eu e você, a grande maioria de nós, ou todos nós aqui, imagina só, diante de uma situação como essa, irmão do céu, né? Retrocederíamos, voltaríamos atrás, abriríamos mão. Jesus falou, não, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava forte. Forte como? Forte no espírito, mas a carne era fraca. Ele falou, a carne é fraca. A carne é fraca, imagina, quem quer apanhar? Quem quer ser injustiçado? É óbvio que não, eu também não, irmão. Eu também não. Jesus também não queria. Por isso ele falou, o espírito está pronto, a carne é fraca. Não é? A carne, só a possibilidade, ele sabia o que lhe aguardava. Imagina, ele falou assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha. Não é? Seja feita a tua vontade. Tanto que depois ele tinha nos ensinado e nos ensina a orar dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus, não é? É assim que eu e você devemos. E daí, como que você está, irmão? Você está fortalecido? Você está buscando, não é? Esse fortalecimento no Senhor, na força do Senhor, não é? Como disse Paulo aqui, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas aí, ele acrescenta uma questão muito interessante, e eu quero destacar com você aqui nessa manhã, dizer assim, ô irmão, você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está se revestindo, diz aqui, revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Né? Vocês já sabem, o prefixo re significa o quê? De novo, novamente, né? Vestivos. Irmão, você se veste de manhã, não se veste? Você bota a roupa, todo mundo pelo menos, né? Você vai sair, você coloca a roupa. Coloca a roupa. E aí, Paulo está dizendo, então você vai fazer o seguinte, a partir de agora, você vai se vestir de novo. Central, você vai se vestir novamente. Mas qual é a roupa que eu vou pôr? Eu vou lá no armário, vou dar uma olhada. Ele falou, não. Você vai se revestir de toda a armadura de Deus. Deus, Ele concede. Deus, Ele dá a mim, a você, a nós, uma armadura, porque Ele sabe que eu, que você, que nós precisamos dessa armadura no dia, meu irmão. Na nossa jornada, você precisa, eu preciso, ai de mim, ai de você, ai de nós, tentarmos ir na nossa força, tentarmos ir com a nossa roupa, irmos de qualquer jeito, irmãos, nós não vamos dar conta, e talvez você que está aqui nessa manhã, escute, talvez, você já tem percebido esses sinais, você tem visto mais derrota, mais baixa, mais fracasso do que vitória, do que as bênçãos do Senhor. Será que isso não chama a tua atenção de que talvez é porque você tem desprezado esse conselho da palavra do Senhor que diz que eu, que você, que nós precisamos nos revestir, estar vestidos com essa armadura que Deus nos dá? É uma armadura. Sabe por quê, irmãos? Porque você, quer você queira ou não, você está em batalha. Você está numa guerra, e esta guerra, ela é espiritual, e essa armadura é uma armadura que Deus nos dá espiritual, e ele fala, sabe por quê? Porque se você estiver vestido dessa armadura, você vai resistir, você vai poder estar firme contra as ciladas do diabo. Tem uma outra versão que diz contra as astutas ciladas de Satanás, porque não temos que lutar, preste atenção, Central, você, eu, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Na NTLH é muito interessante, que fala assim, você não luta contra pessoas. Mas não parece que a gente luta o dia todo com gente? Sim ou não, povo de Deus? Quem aqui tem essa sensação? Que a gente está lutando o dia todo com gente? Com gente.
né? São situações, são contextos, é a família, é no casamento, são os filhos, quem é pai, quem é mãe, né? Quem é casado, é no trabalho, irmãos, né? Eu ouço constantemente pessoas falando de lutas que elas estão lutando com pessoas, de verdade. Ah, mas aquela pessoa está me dando um problema lá no trabalho. Agora há pouco eu conversava com um querido nosso aqui, um filho dessa casa, e eu falava, e daí? Ele falou, pastor, melhorou. Mas é um garoto de Deus, é um homem de Deus, eu acho que tem orado aí, clamado a Deus isso aí adiante dele, mas não é? Porque assim, havia um levante, a pessoa, só que muitas vezes se você não reconhecer quem verdadeiramente é o teu inimigo, contra quem você está lutando, irmão, você vai perder tempo. E aí, não é? Eu ouço demais isso aí, né? Aquela pessoa tenta me prejudicar, aquele contexto, olha lá. Será que Deus não está chamando a sua atenção aqui nessa manhã central? Será que Deus não está chamando, né? Despertando você para essa batalha espiritual? Tua luta não é contra pessoas. Pessoas podem ser canais. Pessoas podem ser instrumentos, não é? É igual a guitarra ali, a guitarra, não é? Aí, graças a Deus que o Mateus voltou, né? Mas assim, ela é um instrumento. Olha, está parada, não sai som nenhum. Para sair som, para atingir o objetivo, a finalidade da guitarra, é preciso o quê? Alguém tocar ela. É assim, irmão. Satanás, ele trabalha assim. Sabe por que ele trabalha assim? Porque Deus trabalha assim. Ele aprendeu nos céus. Ele veio dos céus. A Bíblia diz que ele estava lá nos céus. Ele era um querubim ungido, formoso ele era, perfeito ele era em todos os caminhos dele, até que, depois você examina lá, Ezequiel capítulo 28, até aquele momento, no momento que ele se perdeu, mas ele trouxe consigo, vamos dizer assim, o know-how. É a mesma coisa, o cara trabalha numa empresa ótima, uma empresa top, com gestão, com tudo, processos e tal, e aí ele é mandado embora. Quando ele vai trabalhar na outra, que não tem nada, não tem gestão, não tem processo, não tem nada, primeira coisa que ele vai fazer, ele fala assim, eu posso melhorar esse negócio aqui. É assim ou não é, irmãos? É lógico que é. Então, o diabo, quando ele começou aí o seu trabalho, ele falou assim, eu não sou bobo, o que eu vou fazer? Ele trouxe o melhor modelo, não é? E aí, ele começou a trabalhar a partir do quê? A partir de instrumentos. Você já viu que tem gente que parece que é um instrumento na mão do Satanás, que é uma coisa? Quem já percebeu isso aqui? É verdade, irmão, não adianta a gente, né? Você fala, meu Deus do céu, se essa pessoa aí, né, se ela tivesse uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né, ela em satanatologia, não é? De tão usada pelo diabo que ela é. De tanto que empresta a boca para o diabo, de tanto que as atitudes, os comportamentos, né, são assim comprometidos com os valores de Satanás, das trevas. Mas, irmão, você e eu precisamos entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Que você não está lutando contra essa pessoa. Você está lutando contra, o que diz o texto aí? Você está lutando, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. É uma batalha espiritual, onde pessoas são instrumentos, pessoas são canais, e você precisa discernir. Uma das coisas que eu orava por mim, mas eu orei bastante por você também, né, essa madrugada, era que Deus abrisse os nossos olhos e nos desse discernimento. Sabe, irmão, você tem um dos dons do Espírito Santo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que tem ali a lista dos dons, né? São 9 dons espirituais. Um dos dons mais desprezados, assim, e que assim tem falta na vida da igreja, é o dom do discernimento. É a capacidade de olhar e de perceber, assim, coisas que não estão, assim, na superfície. Discernir, entender, irmãos. Porque às vezes, amado, você está achando, você está pensando que é uma coisa e não tem nada a ver com aquilo.
Por trás, meu querido, existe algo demoníaco, existe algo diabólico, existe uma intenção satânica ali por trás, e você está igual patinho na lagoa, você está lá todo bobinho, não é? Achando, por quê? Porque você não tem visão espiritual, você não tem discernimento espiritual. Que nessa manhã, nós, Central, possamos clamar a Deus e dizer: Deus, dá-me discernimento. Tanto que o texto de 1 Coríntios 12 fala que é discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Que espírito você é? Qual é o espírito que está agindo na sua vida? Qual é? Qual é a influência que está na sua vida? Nós precisamos discernir. Às vezes a gente não se atenta para isso, irmão. Não é? E Paulo está sendo aqui bem direto conosco, através da palavra. Ele está dizendo para nós: irmão, entenda de uma vez por todas, você está numa batalha espiritual. Essa batalha não é contra pessoas. Você tem uma armadura que Deus providenciou para você. Diga aleluia, Central. Glória a Deus. Fala para alguém, fala: você tem uma armadura, irmão. Aleluia. Você tem um revestimento, é uma armadura, é uma proteção dos pés à cabeça. É arma defensiva? Sim, lógico que sim. Capacete, né? Vai o motoqueiro andar sem capacete aí, Deus o livre. O capacete da salvação, como diz lá, a couraça da justiça, né? Era um peitoral assim, ele era um couro duro assim, então era uma couraça que era colocada. A couraça da justiça, o que é isso? É a justiça de Jesus, é a justiça do Calvário. Não é a minha, não é a sua justiça, mas é a justiça imputada. Isso aí é um tema maravilhoso, né, na teologia, mas não é o âmago da mensagem aqui. Então, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, porque precisa daquele cinto para segurar, senão as calças caem, né? Então, aquele cinturão, e é a verdade, porque é a verdade que segura tudo, é a verdade que mantém as coisas no seu devido lugar. É a verdade, irmão, é verdade, nada mais do que a verdade, como diz o ditado, né? Somente a verdade, nada mais do que a verdade. Cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz. Precisa, irmão, precisa estar com os pés calçados, precisa, porque tem uma jornada, e muitas vezes o caminho não é fácil, muitas vezes o caminho é pedregoso, muitas vezes o caminho, ele tem espinhos, então você precisa estar calçado com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Tudo isso é proteção, tudo isso é bênção, mas de repente, fala lá, que você tem um escudo de fé. O escudo da fé, com o qual você pode destruir, aniquilar, apagar, desfazer, neutralizar todos os dardos inflamados do maligno, toda flecha, toda seta lançada contra a sua vida. Quanta gente aqui, escuta, Central, escute aqui, e digo pelo Espírito de Deus, quanta gente aqui tem lutado, né? O meu cunhado, o Jordano, ele fala muito sobre isso, ele brinca, né? Eu não sei de onde que ele ouviu esse negócio, o tal do pensamento intrusivo, sabe? Já ouviu falar no pensamento intrusivo? Aquele pensamento que vem do nada, como diz o outro, do neida. De onde que vem esse pensamento? Pensamento absurdo, um pensamento assim, horrível, e vai plup, 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 plup. Muitas vezes, irmão, muitas vezes, não estou dizendo que todo pensamento intrusivo aí no caso é de origem maligna, não, às vezes tem questões emocionais, tem uma série de outros fatores, mas existe um ataque muitas vezes na sua mente, muitas vezes é uma vozinha, muitas vezes, irmão, é uma palavra, você já começa o dia desanimado, abatido, uma palavra que vem assim do nada, uma mensagenzinha, uma seta, um pensamento diz assim: o dia vai ser horrível, vai dar tudo errado, ai que difícil, ai aquela pessoa, ai esse problema. Irmão, olha que interessante, né? A Rihanna contando que ela teve um sonho, e foi bem na hora que eu tinha levantado para orar, mas eu levantei, eu tenho certeza, irmão, por conta de, existe uma resistência no mundo espiritual, mas não vou ficar falando muito disso não, para você não ficar, né? Existe uma batalha, né? Eu tinha falado para minha amada, eu tinha comentado, irmão, uma batalha, e ela teve um sonho absurdo assim, que irrita. Aí, na hora que nós acordamos, a gente conversando, batendo papo, não é? Irmão, a pessoa muitas vezes, ela já acorda, muitas vezes, já predisposta, ela já acorda com aquele sentimento, aquela sensação, aquela coisa ruim, não é? Aquela raiva, né? No caso dela era raiva, né? Uma coisa que gera raiva. A gente precisa, meu irmão, muitas vezes até nisso, antes de dormir, você levantar o escudo da fé e falar: aqui não, diabo. Aqui não, setas, dardos inflamados, esses pensamentos intrusivos, ou seja, sonhos, o que quer que seja para me perturbar, eu repreendo no nome de Jesus, eu proíbo no nome de Jesus, eu mando embora. Não vai me pegar, não vai me influenciar. Mas às vezes, irmão,
Como eu falei, às vezes você está à deriva aí, ué. Você não reconheceu essa realidade. Às vezes, irmão, você está achando que é normal. É normal. Vive aí, sabe, um tormento. Desculpa a expressão, irmão, mas vive uma vida desgraçada. Sabe, uma perturbação. Sempre perturbado, só pensamento ruim, pensamento o tempo todo, sabe, do pior. Ah, amado, precisa averiguar isso aí. Quem sabe, Satanás tem trabalhado contra a sua vida, a partir disso, porque a Bíblia diz, assim como você pensa na sua alma, mente, assim é. Você está entendendo, Central? Então, irmão, Deus te deu uma arma. Que arma, pastor? A palavra vai dizer, eu não vou ler, mas a continuação do texto aqui de Efésios capítulo 6, fala que há um escudo, com o qual você vai apagar todos esses dardos inflamados do maligno, todas essas flechas, essas setas envenenadas de Satanás. Meu irmão, chegou a hora de você levantar o escudo da fé. Chegou a hora de você fazer, no mínimo, irmão, uma oração dizendo, Deus, eu tomo posse dessa armadura que o Senhor me confiou, que o Senhor deu para mim, e eu levanto o escudo da fé para apagar, para neutralizar todos os dardos do inimigo. Eu não aceito na minha vida, não aceito na minha casa, eu não aceito no meu trabalho. Quantas vezes a tua empresa, o teu trabalho, a tua função lá, irmão, está debaixo de um ataque maligno, e você não discerniu. Você não levantou o escudo para apagar esses dardos. Há muitos anos atrás, a gente passou por uma situação na nossa igreja, saiu um grupo de pessoas. Olha que coisa, olha como que é a vida. Irmãos, e eu estava na igreja orando, eu todo dia, né, eu ia cedinho para a igreja, e aí eu orava lá, tinha um lugar de oração, já contei para vocês aqui, e eu estava lá de joelhos, buscando a Deus, não é? E de repente, irmãos, eu percebi um pensamento intrusivo. Né? Na verdade, na hora que eu estava saindo do prédio da igreja, eu tinha orado horas ali orando, mas na hora que eu saí do prédio, veio um pensamento do nada. Só que ainda bem, a Bíblia fala, eu vou ler com vocês já o texto aqui da carta de Paulo à igreja de Corinto, que diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Ele entende, irmão, não é? Porque senão tá perdido, né? E na hora que veio o pensamento, eu falei, pô, isso não é normal não. Isso não é um pensamento, sabe, aqueles assim, o que acontece? Às vezes você pensa do nada lá uma bobagem, não é? Então, mas não tinha nada a ver. Era um pensamento assim que eu percebi claramente na hora, de fora para dentro. Ele foi lançado. Era uma seta. E terrível, irmãos. Uma seta terrível. Mas sabe, aí comecei a orar, repreendi, parei o carro na hora, porque era caso de parar. Às vezes eu oro com o carro andando, tá, irmão? Eu oro. Se você me encontrar um dia aí no trânsito, doido, orando em línguas, não olhar para você, orando em línguas, às vezes mandando fogo, chorando dentro do carro, você não se assusta não, que é o Claudinei, não é? Mas, irmão, naquele dia foi algo tão terrível, que eu entendi na hora. Eu peguei assim, eu tinha feito o contorno, sabe, para subir, eu peguei e já encostei o carro. E aí eu já entrei em batalha. Eu já entrei em guerra naquele exato momento. Pouco tempo depois, veio à tona. Vocês acreditam? É as meninices, né, irmão? Esse grupo que tinha saído da igreja, eram 5, 6, 4, não mais do que isso. Gente que eu que ganhei para Jesus, eu cuidei, tirei as fraldas, troquei fralda e limpei, fazia muita sujeira, então se cuidava e tal. Aí ficaram descontentes com alguma situação, não é? Não aconteceu do jeito que eles gostariam. Vocês acreditam que esse grupo, eles se reuniam, e eles começaram a fazer uma reunião de oração, inclusive até vigília eles faziam. Quando eles eram da igreja, dava um trabalho, você chamava para orar, não vinha orar, você chamava para, verdade, não é brincadeira não, verdade mesmo, irmão, né? Você chamava para, tinha uma vigília, o cara muitas vezes não estava animado, né? Estava na vigília, mas estava com aquela cara assim, de quem nem comeu e não gostou. Você acredita que aí, né, Deus não se engana, irmãos, Deus não se engana, não é? A Bíblia fala, você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala até dentro do teu quarto. Eclesiastes diz, porque um passarinho pode ouvir a tua conversa dentro do teu quarto e ir lá contar para o rei.
Olha como é a coisa. E é mesmo, irmão. Cuidado, os irmãos agora estão assustados. Big Brother. Mas irmão, às vezes, uma coisa começa a falar bobagem. Você acredita que chegou em mim isso aí? Que aquelas pessoas, né? Aqueles eram filhos meus na fé, irmão. Filhos meus na fé, gente que eu gerei. Não, um já era até filho de um pastor da pastora, um grande amigo meu, tá? Deus assim mudou o coração dele, ele veio me pedir perdão, foi assim. Eu falei, meu filho, já te perdoei lá atrás. Desde quando você fez, eu fiquei sabendo disso, eu já te perdoei. Eu assim, no dia que eu fiquei sabendo, eu tinha vontade de matar ele, confesso para vocês. Deus é testemunha. Fiquei assim, nossa, eu fiquei muito irritado, muito chateado. Mas quando isso acontece comigo, irmão, eu já ensinei para vocês aqui. Esse é o caminho que eu trilho, né? Eu vou para Deus e eu conto para Deus. Eu falo, Deus, eu estou com ódio mortal dessa pessoa. Não deixa ela entrar na minha frente, não, porque senão eu esgano ela, né? Mas a tua palavra diz. Aí eu declaro a palavra. Por isso que é bom conhecer a palavra, amém, irmão? Tem que conhecer a Bíblia. Eu falo, mas a tua palavra diz que a ninguém você deve amaldiçoar. Minha vontade é de amaldiçoar, mas eu fui chamado para abençoar. Então, Deus, a tua palavra diz, eu abençoo. E, ó Deus, eu decido perdoar. Eu decido. Em nome de Jesus eu perdoo, e falava o nome da criança, né? Era um moço, né? E perdoava, mas com raiva ainda. Aí na segunda oração, eu igual, Deus, estou aqui porque, não é? Mas olha, eu decido perdoar, porque a tua palavra diz para eu perdoar, e eu abençoo fulano. Senhor, tu és o justo juiz, o Senhor sabe o que é verdade, o que não é verdade, o que é certo, o que é errado. Então assim, põe a tua mão. Só que aí, irmão, quando eu faço isso, estou contando para você aqui minha experiência, tá? Deus começa a trabalhar no meu coração. Esse coração peludo, irmão, não sei se você tem o coração peludo, mas o meu é, né? Se deixar eu andar na minha natureza caída, natureza humana, não vou pensar o pior, vou assim, sabe? Mas eu começo a colocar isso diante de Deus, eu sujeito isso a Deus. Por isso a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo. Eu sujeito a Deus. Irmão, daí a pouco, Deus faz um negócio dentro de mim, meu coração muda, e daí a pouco eu tô amando a pessoa, uma vontade de encontrar ela, mas encontrar ela sabe para quê? Para abraçar ela, para abençoar ela, para dizer, meu filho, pelo amor de Deus, é assim que Deus trabalha comigo, e foi assim, eu orava por ele, e por essas pessoas, todas elas, graças a Deus, todas elas voltaram atrás, todas elas se arrependeram, pediram perdão, né? Esse mesmo que era um garoto, ajudei tanto ele, não é? Mas esse aí, nossa, meu Deus do céu, né? Ele se mudou de Maringá, e a gente sempre que pode, a gente está junto, toda vez que eu tenho oportunidade. Mas olha que interessante, irmãos, olha que interessante, esse povo estava orando, imagina como que Deus vê um negócio desse. Aí você fala para mim, pastor, mas Deus ouve uma oração dessa? Não, irmão, lógico que não. Você acha que Deus tem parte com um negócio desse? Eles estavam orando. Sabe para que eles oravam? Para a nossa igreja fechar. Verdade. Chegou em mim. Chegou alguém lá, vazou, e eles oravam, faziam vigília para fechar. Aquela igreja vai fechar, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Eu orando para Deus abrir uma igreja, para Deus levantar um povo, e o cara orando, vai tá bom. Né? Ele também, é o tratamento de Deus na vida dele, não entendeu, irmão. Precisa amadurecer, crescer. Né? E aí, irmão, né? Orando, aí aquele pensamento do nada não, uma seta do inimigo. Parei o carro, levantei o escudo da fé, levantei o escudo, apaguei aquele dardo inflamado do maligno, confessei a palavra de Deus, disse, não, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O inimigo pode até vir contra mim, ele se levanta, ele vem por um caminho, mas por 7 ele vai fugir em nome de Jesus. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, mais são aqueles que lutam em meu favor do que aqueles que lutam contra mim. Aleluia. Por isso que a gente precisa ter a palavra de Deus na nossa boca e no nosso coração, irmão. E aí, mas eu falei tudo isso aqui, irmão, para te contar que, olha que coisa, alguém orando contra. Gente que, né, evangélico, aí é um assunto que eu não consigo entrar muito profundo com você, né, para falar sobre o poder latente da alma. Aconselho você a ler um livro, chama O Poder Latente da Alma, do Atmani. Foi um santo homem de Deus, os livros dele são best-sellers. Lê esse livro. Aí você fala, mas isso influencia? Influencia porque isso abre no mundo espiritual, irmão.
Isso abre uma legalidade no mundo espiritual. E sobre isso eu preciso falar com você, porque eu preciso caminhar para encerrar. Sabe, irmão? Legalidade no mundo espiritual. Fala comigo, legalidade no mundo espiritual. Quem aqui já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar? Alguns chamam de brecha. Alguns falam assim, é uma porta aberta. Não é? O diabo, ele é como um cachorro. Vocês sabem por que o cachorro entrou na igreja, irmãos? Porque achou a porta aberta. E hoje aqui nós como igreja estamos fechando a porta na cara do diabo. Vou repetir, central. Hoje aqui nós fechamos toda a porta na cara do diabo. Se é pela porta aberta que ele entra, aqui não tem porta aberta para o diabo. A porta para o diabo está fechada. A porta aberta aqui é para Jesus. Jesus disse, eu estou à porta. Eu estou à porta. Apocalipse 3:20, eu estou à porta e eu bato. Eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou ceiar com ele, e ele vai ceiar comigo. Então a porta está escancarada para Jesus nesse lugar, a porta está aberta, e ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o Senhor dessa igreja, ele é o Senhor da minha, da sua, das nossas vidas. O Senhor reina sobre nós. Nós não temos outro rei. Nós não temos outro rei. O Senhor reina soberano sobre nós. Reina o Senhor, trema os povos. Mas irmãos, infelizmente, muitas vezes, pessoas de uma maneira, às vezes, sabe, inconsciente, ou seja, sem ter a consciência, sem ter o discernimento, pessoas, muitas vezes, sem a intenção, né, e eu preciso esclarecer isso com você, cuidado, meu irmão, cuidado com isso, essa coisa assim, não, mas eu não tive a intenção, Deus sabe, eu não tive a intenção, filho, deixa eu explicar para você aqui, de uma maneira bem simples, fazer uma analogia assim, absurda, para você entender, irmão, escuta aqui, ainda que você não conhecesse a tal da lei da gravidade, o que é a lei da gravidade, irmãos? Uma força que empurra tudo para baixo. Né? Resumidamente, bem simples, é uma força que empurra tudo para baixo. Não, mas eu não sei o que é a lei da gravidade, nunca ouvi falar, eu não sei o que é isso, eu não acredito. Tudo bem, você tem as pessoas, ainda mais nesse período que nós vivemos, chamado de pós-modernidade, que tem sido chamado de pós-verdade. Né? Estamos vivendo um tempo que a verdade parece que não é verdade mais, irmãos. Tem um contexto aí, não vou entrar porque senão eu me empolgo com esse negócio, mas irmão, né, não existe verdade absoluta. Ah, não é verdade. Como assim não é verdade absoluta? Irmão, é uma coisa assim que 1 mais 1 é 2. Não, né? 1 mais 1 não é 2. Ah, meu Deus do céu, tudo é relativo? Não, querido, pelo amor de Deus. Tá? Tudo bem, você quer acreditar, o problema é seu. Mas a lei da gravidade, ela mostra que existe uma força que empurra todos os corpos para baixo. Mas eu não acredito, não quero saber, nunca ouvi falar, vive na ignorância, tudo bem. Aí você sobe num prédio, você vê os passarinhos voando, né? Você vê lá, né? As gaivotas, você vê e fala assim, eu vou fazer igual eles. Como que eles fazem? Eles batem as asas, mas eu tenho braço, mas eu vou bater aqui, ó, e eu vou pular daqui de cima, vou pegar um embalo, e eu vou voar. E aí você pula do prédio. Né? O que vai acontecer com você? Oi? Você vai se esborrachar lá embaixo. Por quê? Porque a lei da gravidade diz o quê? Todo corpo, existe uma força que vai te empurrar, sempre para baixo. Ah, mas eu era ignorante. A ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, ela não cessa. Ela não impede a consequência. Eu não sabia que era errado ser rebelde. Tudo bem, você não sabia. Você não sabia? Acho que a grande maioria, é difícil quem não saiba, mas você não sabia das consequências, falou assim, eu vou ser rebelde, eu quero ser rebelde. Tudo bem, mas a Bíblia fala que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Irmão, que coisa terrível. Mas você era ignorante, As Escrituras falam no livro de Oséias, no capítulo de número 4, no versículo de número 6. Deus fala, o meu povo, olha isso, presta atenção, central. Deus dizendo, o meu povo. Povo de quem? Povo de Deus. Aí Deus fala assim, é destruído, porque lhes falta conhecimento. Fala para o irmão que está perto de você assim, irmão, não seja destruído por ignorância, não. Não seja. Porque a ignorância, ou seja, ignorância no sentido de falta de conhecimento, gera
uma legalidade, gera uma porta aberta, uma permissão para que Satanás, ele tenha acesso. Satanás, a velha serpente, como diz as Escrituras, ele esguia, ele vai tentando sorrateiramente, ele vai procurando um espaçozinho, irmão, um espaçozinho, ele procura, e se você der a ele esse espaço, ele vai entrar, ele vai tentar acabar com você, ele vai tentar te destruir. Então, o que você vai fazer? Você vai fechar toda a porta, você vai fechar todo e qualquer acesso, você vai fechar toda e qualquer entrada de Satanás na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, o que quer que seja. Feche a porta na cara do diabo, meu irmão. Feche, se levante em autoridade hoje aqui, e no poder do nome de Jesus, como nós cantamos agora há pouco. Irmão, exerça autoridade no nome de Jesus, para lacrar, fechar toda a entrada de Satanás. Ah, pastor, mas como assim? Olha lá o que diz o Evangelho de João, capítulo de número 14. É Jesus falando aqui, ainda bem, irmão, eu gosto tanto desses textos. Não que os outros que não é Jesus falando, eles não tenham a importância, o valor, né, a relevância, não todos. A Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, amém, Central? Esse é um valor para nós aqui inegociável. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, como existe um grupo, né, um pessoal aí, né, que acredita diferente, tem problema não, acredita no que eles quiserem, né? A Bíblia contém a palavra de Deus. Quem diz o que é, o que não é a palavra de Deus? Eles têm lá os critérios deles. Não, para nós, Central, a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Mas eu gosto muito quando os contextos, os casos envolvem a pessoa de Jesus Cristo. Eu gosto muito, né? Eu gosto demais. Para mim, assim, faz toda a diferença, né? Porque uma coisa é eu, outra coisa é Jesus. E aí o texto lá do Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 30, eu vou ler numa versão chamada Almeida, século 21. É uma Almeida atualizada, mas depois eu vou ler na NVI também, tá bom? Não fica preocupado, não, pode até colocar NVI aí. Mas diz assim, ó, Jesus falando: já não falarei muito com vocês, muito convosco, porque o príncipe deste mundo, sabe de quem que Jesus está falando? Quem que é o príncipe deste mundo, irmãos? É o diabo, o príncipe deste mundo. João vai dizer que o mundo já está no maligno, irmão. O mundo, é o mundo, irmão. Não é as árvores, não é a natureza, os passarinhos, não é isso, irmão. O sistema do mundo, a mentalidade do mundo, é o jeito, sabe o jeitão do mundo? A palavra diz que esse mundo aí, essa mentalidade, esse sistema, ele é do maligno. Ele é do maligno. E Jesus está dizendo que o príncipe desse sistema, o príncipe deste mundo, é o diabo. E Jesus fala assim, ele está chegando, o príncipe deste mundo está chegando. Ele nada tem em comum comigo. Jesus está dizendo aqui, o príncipe deste mundo, Satanás, o diabo, ele está vindo, ele está chegando. Mas ele não tem nada comigo, ele não tem nada em comum comigo. A minha pergunta para você aqui nessa manhã central: ele tem algo em comum com você, meu irmão? O príncipe desse mundo tem algo em comum com você? É preciso fazer um pente fino, uma varredura. É preciso fazer uma autoanamnese. É preciso olhar para dentro de nós. Eu estou lendo um livro maravilhoso, é bem provável que eu vou pregar sobre ele, que fala sobre pecado. Eu falei, mas vou ler sobre isso. Irmão, mas como que tem falado comigo? Porque existe, por exemplo, irmãos, diante do Senhor, toma o céu e a terra como testemunho, irmão, eu caminho diante de Deus assim, num temor, irmão, só para você entender, o homem passa muita luta na parte sexual e na parte de mulher, é ou não é? É ou não é? Os homens estão tudo assim, como é verdade, irmão, os caras olham, os caras muitas vezes no coração cobiçam, na mente cobiçam, irmão, vocês acreditam? Esse pecado eu não tenho, assim, graças a Deus. Olha, irmão, mas eu acho que faz assim décadas. Eu não luto com esse negócio, nunca lutei, não quero dizer com isso que eu sou melhor. Irmã, deixa eu contar uma coisa para você. Quando você vem
você tem que até já saber disso aí, né? Irmã, que às vezes tem umas irmãs que se acha mais bonitinha, que se acha assim mais, né? E até sedutora, já aconteceu de irmã tentar, né? Me seduzir, tentar, né? Tadinha, eu fico até, eu conto para a pastora, ela fala, tadinha, né, amor, tadinha, verdade, não é? Na verdade, a pastora é uma figura, tadinha, não é? Irmão, eu não luto com isso aí, eu estou olhando para você, eu estou olhando para a irmã, de verdade, eu não te vejo, você acredita nisso? Não vejo fisicamente, eu não vejo a sua aparência, eu não estou vendo você, eu estou conversando com você, eu não estou te vendo, eu estou te ouvindo, né? Eu vejo você com o coração, às vezes sinto assim, compaixão de você, dos teus problemas, das tuas lutas, demais, mas eu não vejo você, eu não passo luta nisso aí, irmão, eu não passo, olha, eu não, assim, luta e tentações, essas coisas, num monte dessas coisas grandes, mas tem umas coisas pequenininhas, que eu comecei a ler o livro, falei, Claudinei, ainda tem muito aí dentro do velho homem, hein? Às vezes é uma criticazinha, irmão, pensa num rapaz assim que, ai, Deus tenha misericórdia da minha vida. Nossa, chorei na presença de Deus esses dias por causa dessas coisas. Falei, oh Deus, ainda está aí esse velho homem, não é? Lutando com esse velho homem, irmão, porque às vezes é um, sabe, é um comentário, às vezes é um julgamento, isso aí, luto, sabe aqueles pecadinhos que você começa a fazer, e aí, até no livro, nossa, como me pegou na hora que o autor falou assim, né? Normalmente a gente diz o quê? O que a gente diz? Mas eu sou humano. É ou não é? O argumento, a desculpa é, eu sou humano, não é? Eu sou humano, eu também sou falho. E a gente começa a ser autocondescendente, a gente começa a aceitar essas coisas. A gente começa a permitir essas coisas, sabe? E, irmão, de grão em grão a galinha enche o papo, cuidado com a autocondescendência. Cuidado, irmão, por abrigar na sua vida coisas que você fala, isso aqui não é tão assim. Fulano é bem pior do que eu. Fulano é bem pior do que eu. Esse muitas vezes é o padrão, irmão. A gente se compara a gente pega a régua e se compara com quem está abaixo da gente. Não, Central. Escuta aqui, o meu padrão, o seu padrão é muito alto. Sabe qual que é o nosso padrão? Diga comigo, Jesus. E o Espírito Santo nos foi dado, sabe por quê? Sabe por que o Espírito Santo habita dentro de você, dentro de mim? É porque Ele está fazendo uma obra na minha vida, na sua vida. Ele quer nos transformar à imagem e semelhança de Jesus, nos tornar como Ele, irmão. Como Ele. Que trabalho Ele tem, hein? Até o dia do Senhor, até aquele dia que Deus vai nos chamar. Mas Ele está trabalhando em mim e em você. Quando Jesus fala que o diabo, o príncipe deste mundo que está chegando aí, ele não tem nada em comum comigo. Na Nova Versão Internacional, diz assim, já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando. Né? Porque o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Nossa! A minha pergunta para você nessa manhã, Central. O príncipe desse mundo tem algum direito sobre você? Será? Será que não existem coisas que precisam ser erradicadas da minha e da sua vida, colocadas para fora? Porque isso, de alguma maneira, é uma permissão legal, direito, legal. Uma vez, há muitos anos atrás, estou chegando já para encerrar. Eu fui chamado para expulsar um demônio, orar num lugar. Era aqui faz tantos anos, mas eu lembro mais ou menos que era aqui para a banda da Tuiuti. Agora pasme, agora assuste. Era um pastor desviado. Estava endemoniado. Tudo começou não, né? Deve ter começado abriu a brecha, né? Da cobiça e tal. A Bíblia fala que o pecado ele cresce e ele se consumou no adultério. Esse pastor adulterou e depois que adulterou virou um saci na vida dele, acabou com a vida dele, né? Acaba com tudo, né, irmão? É uma tragédia. Imagina só. E aí, irmão, fui lá eu expulsar o demônio, porque estava endemoniado, mas eu não sabia essa história, não sabia que era pastor, fiquei sabendo na hora que eu cheguei, vocês vão, Deus amado, vocês vão rir. Irmão, o lugar era o caos.
a casa, as pessoas. E eu comecei a lutar contra aquela força maligna, não é? Aí, de repente, o demônio que estava na vida daquele homem olhou de uma mulher. Oh, Deus. A gente ri de coisa assim, mas chega a ser hilário, irmãos. Chega a ser hilário. Tem coisa que é hilária. O diabo, eu falo, você vai sair sim, em nome de Jesus, você não vai resistir. Você está achando o quê? Em nome de Jesus. Aí ele pegou, parou, olhou assim e falou assim, eu saio, mas eu entro mesmo. Meu Deus do céu! Você já viu um negócio desse, irmão? E pasme, não foi a única vez que isso aconteceu, não. Quantas vezes eu estive em ambientes, em contextos onde o diabo, ele é o salafrário, né? Ele falava isso, mas eu vou entrar em fulano, vou pegar a pessoa. Você fala, meu Deus. Sabe o que eu tinha que fazer, irmão? Peguei esse cara, eu estava com um missionário muito amigo meu, não, um homem assim, muito usado por Deus, missionário Aharé. Missionário Aharé é um cara que Deus mudou a vida dele, foi traficante, era piloto de avião, era do exército, uma história assim, imagina, Deus usava aquele homem demais, era muito amigo meu, a gente andava junto, aí ele estava com o carro dele, nós fomos no carro dele, um chevetinho e tal, aí pegamos um endemoniado, você vai, entra aqui dentro em nome de Jesus, senta e cala a boca, e ele foi no banco de trás, amarrado, sabe para onde nós fomos? Nós fomos lá para o Monte do Molive, eu já vi coisa, irmão, já fiz coisa. Eita Deus. E aí lá no monte, irmão, porque só estava eu, o missionário Aharé, e estava o endemoniado, o pastor. Aí foi, mas aí nós arrebentamos com o demônio. Aí o cara chegou a uma altura, irmão, o diabo na hora de sair, esse cara vomitou até as tripas, umas coisas mais horríveis do mundo, uma sujeira, nem sei, irmão, porque assim, não vou aqui ficar espiritualizando, mas assim, eram coisas assim estranhas, muito estranhas. E saiu o demônio daquele homem. Não é? O diabo tinha legalidade. O nome da legalidade era pecado. Tinha algo. Existia um direito legal, uma permissão, para que Satanás aprisionasse aquele homem, assim como tanta gente. Tem gente, irmão, que está vivendo numa prisão espiritual e nem se dá conta. Tem gente que se acostumou a viver naquele ambiente, se acostumou a viver naquele contexto, onde Satanás até empreendido, não é? Satanás tem ludibriado. Eu orava muito agora, aqui, para que Deus abra os olhos, e toda e qualquer manipulação de Satanás, na vida de quem quer que seja, que caia por terra de uma vez por todas, em nome de Jesus. Toda e qualquer manipulação, todo engano, toda mentira, porque o diabo ele aprisiona as pessoas no engano, na mentira. É uma cegueira, irmão. Existe uma cegueira espiritual. Tem coisa que é evidente, é clara, mas a pessoa não consegue enxergar. Sabe coisa de homem que pergunta, mas onde está tal coisa? Quem aqui é assim também? Ou só o Claudinei, né? Claudinei é uma tragédia nisso aí. Irmão, amor, onde está tal coisa? E eu pergunto assim, amor, onde está a garrafa de água com gás, amor? E eu estou na frente dela. Irmão, ajuda eu aí, pelo amor de Deus. Só eu que passo por isso? Ah, tá bom, ainda bem. Irmão, eu estou na frente do negócio. Eu falo, amor. Ela falou, eu coloquei em tal lugar. Eu falo, amor, não está, eu estou aqui. Aí ela sai de onde ela está, ela vem, e ela pega o negócio na minha cara. E ela pega e fala assim, aqui. Tipo assim, com vontade de me matar, me esganar, né? Está aqui, meu amor. Sabe, irmão? Me parece que espiritualmente não é diferente muitas vezes. Mas ainda bem no sentido de que isso não é um sintoma apenas do homem. Não é apenas homem que tem esse problema, porque na maioria das vezes essa coisa de não conseguir perceber, né, é coisa de homem, né, falando naturalmente. Mas espiritualmente, isso é um mal que acomete a todo mundo. Acomete homens, acomete muitas mulheres, e as mulheres precisam se atentar. As mulheres precisam buscar a Deus, pedir discernimento do Espírito, porque muitas vezes as mulheres, elas atuam de baixo, mas não é por querer, não é intencional, mas um espírito de manipulação. Muitas vezes aprendeu, às vezes foi formada com essa atitude, esse comportamento de manipulação, não é? E por trás, lógico, está o demônio, está Satanás, o diabo está ali, irmão.
Isso é brecha. Isso é brecha. Sabe? Eu quero encerrar. Pegue aí Atos capítulo 19, verso 18 em diante. Porque Deus falou algo para mim e eu tenho que fazer o que Deus falou no meu coração. O horário encerrou. O pessoal do louvor pode vir. Atos capítulo de número 19, verso 18. Essa mensagem, ela poderia avançar bastante. Tinha que ler com você 1 Pedro 5, 8 a 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo é o vosso adversário, ele anda ao teu derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhe firme na fé. Tem que resistir, irmão. Eu tinha que ler com você Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu tinha que ler 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5, isso aqui é o compêndio da batalha espiritual, porque embora andamos na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conjecturas, sofisma, algumas traduções dizem, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você acredita que tem gente que é altivo contra Deus, contra o conhecimento de Deus? Deus diz, é assim, e a pessoa na mente dela, ela tem um espírito de altivez, que ela se levanta contra o conhecimento de Deus. Ela fala, não é assim. O nome disso é altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus diz, o caminho é esse. Ela diz, eu não acredito, eu acho que não é assim. E ela é cheia de argumentos, cheia de racionalizações. Ela é cheia. Cuidado com isso, meu filho. Cuidado, esses argumentos. Altivez se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez aqui, ó. Está dizendo aqui, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí como que a gente lida com isso? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tem que levar essa mente cativa, presa em obediência a Jesus. Mas, irmão, para encerrar, todos esses textos eu tinha que ler e falar com você sobre eles, mas não tenho tempo, o tempo encerrou, mas eu preciso ler um texto para você que Deus falou no meu coração, e nós vamos ter que fazer algo aqui nessa manhã, e isso vai continuar nesse dia, quem sabe, eu estava orando, quem sabe, a coisa vai tomar uma proporção, igual um dia o irmão, a gente estava discipulando, era um novo convertido, jovem, não é? Um casal, e eles se converteram, acabaram de se converter na igreja, e aí um dia, ele estava no processo ali, aprendendo, com sede de Deus e tal, aí daí a pouco o telefone em casa, na época tinha telefone fixo, o telefone em casa toca, eram eles, desesperados, tivemos que sair de casa, eu e a pastora, devia ser lá tipo umas 8 da noite, 9 da noite, fomos na casa deles, chegamos lá, irmão, o Saci, assim, brincando, o demônio, uma coisa horrível, você fala, mas meu Deus, que clima, que coisa, e aí, irmão, nós oramos, aí Deus falou, tem anátema aqui dentro dessa casa, tem coisa, falou, meu filho, Deus está mostrando, tem coisa que precisa arrancar daqui de dentro, porque enquanto vocês não arrancar, isso é legalidade, isso é brecha, isso é direito legal, é do diabo, é a mesma coisa, irmão, se você pegar isso aqui e colocar dentro da sua casa, é meu, eu tenho direito lá na sua casa, direito legal, eu falo, opa, isso aqui é meu, eu vou entrar e vou pegar, porque isso aqui é meu, então tem coisa lá dentro da sua casa, que é dele, ele tem direito legal, Jesus falou, eu li com você, Jesus falando aqui, ele falou assim, o príncipe desse mundo está vindo, o príncipe desse mundo está chegando, mas ele não tem nada de mim, ele não tem nada em comum comigo, ele não tem nenhum direito legal, ele não tem nenhum direito sobre mim, mas sabe, irmãos, às vezes, você deu direito, Deus falava tanto comigo, eu tive que sair daqui, eu fui lá para o escritório, dobrei meu joelho e continuei na presença de Deus clamando, e Deus está falando com pessoas, meu irmão, você que de maneira inadvertida, você se envolveu com qualquer tipo de feitiçaria, bruxaria, qualquer tipo, irmão, não, eu fiz um trabalhozinho, mas não foi por mal, não, irmão, o reino de Deus é muito direto, existe trevas, existe luz, existe Deus, existe o diabo, não tem meio termo, irmão, não, mas eu fiz só uma simpatia, eu fiz uma simpatiazinha, eu uso isso aqui, pastor, mas isso aqui é uma simpatia, eu fiz, sabe, eu amarrei isso aqui, mas Deus sabe a minha intenção é boa, o dia que esse negócio arrebentar, vai ver, aí as coisas vão dar certo na minha vida, e você está andando amarrado, você tem andado preso, escravizado, quem sabe lá dentro da tua casa, não está aqui, mas está lá dentro da tua casa, tem um livro que ele é maligno, ele é satânico,
é satânico, é do diabo, irmão. Hoje não tem muito, mas na minha casa, na casa dos meus pais, melhor dizendo, na casa dos meus pais, quando eu era solteiro, quando eu era menino, tinha lá, meu pai tinha um livro do São Cipriano, capa preta. Alguém já ouviu falar dessa desgraça aqui? É um inferno na terra, é demônio, mas estava lá. Meu pai, eu acho que eu nunca vi lendo aquilo, que eu me lembre pelo menos, não. Mas havia dentro da nossa casa uma legalidade. Irmão, e eu vou contar para você, pensa numa legalidade, porque o inferno ele tinha uma sala de espera, e se chamava a nossa casa. A nossa casa era uma sala de espera do inferno. Que lugar horrível, quanta opressão, quanta confusão, quanta desgraça, porque Satanás, ele tinha direito legal dentro da nossa casa. Mas talvez, irmão, você fala assim: não, pastor, não tem nada não. Ore. Quem vai mostrar para você é o Espírito Santo, irmão. Eu não sou investigador, e eu não sou, como que é o nome daquele cara que você contrata para espião? Não é espião não, aquele que você, detetive. Sou detetive não, irmão. Só não, a única coisa que eu tenho é uma palavra de Deus, uma direção de Deus, porque Deus quer quebrar cadeias aqui nessa manhã, Deus quer destruir grilhões, amarrar. Sabe por quê? Você vai avançar, esse ano é o ano do avanço, mas enquanto você estiver preso, amarrado, irmão, você não vai conseguir. Mas pastor, como que eu faço? Meu irmão, chegou a hora de você se levantar para batalhar a batalha espiritual. Você entendeu que a sua luta não é contra pessoas? Você entendeu isso? Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra Satanás, é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você entendeu? Você entendeu que as armas com as quais você vai lutar, elas não são carnais, não é na força do braço, irmão, não é, criatura. Tempos atrás, meu amigo Jair estava com um contexto, ele ligou para mim, falou: vai ser. Irmão, eu peguei o carro, estava saindo daqui, eu falei: não, vou. E eu comecei a entrar numa guerra. Uma guerra, dentro de um contexto dele lá, né? Dá trabalho esse meu amigo. Eu comecei, brincadeira. E eu entrei numa guerra. E eu fui guerreando. Eu saí daqui da frente, eu estava com compromisso lá não sei aonde, mas aí tinha essa situação. E eu fui guerreando. Até que, na hora que eu cheguei em frente ao Parque do Ingá, veio uma palavra de Deus no meu coração. Eu coloquei para o teto, porque é uma guerra espiritual. Já falei para o Jair, ele sabe disso. É guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Demônio. E não era pouco não. Na hora que o Espírito Santo falou, eu já fiz. Eu tranquilizei, aí eu fui fazer o que eu tinha que fazer, parei de orar sobre aquilo, e fiquei com o meu coração tranquilo. Depois ele me mandou a notícia: aconteceu um negócio aqui, um milagre, reverteu o negócio. Era impossível, porque eu já estava perdido, totalmente perdido. Era um negócio assim, acabou, né? Envolvia justiça, desembargador, blá, 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 blá. Então, mudou, porque a batalha é espiritual. Você está com a Bíblia aí? Vamos ficar de pé para dar aquela sensação que a gente está encerrando. Então mesmo, irmão, então mesmo. Como é que a gente vai orar? Pega aí Atos capítulo 19, verso 18 ao verso 20. É palavra de Deus para a sua vida nessa manhã, nesse lugar. Tem gente aqui que vai sair sem adereços que estão aí no corpo, no braço. É fitinha disso, é fitinha daquilo, é fisga. Irmã, é de ouro, pastor, é de ouro. Vamos queimar no fogo, vamos mandar para os quintos do inferno em nome de Jesus. Vamos destruir isso aí era legalidade, brecha. Isso aí era por onde o inimigo estava tendo acesso na sua vida, meu irmão. Atos capítulo 19, verso 18 ao verso 20. Muitos dos que creram vinham, presta atenção, Deus abre os ouvidos espirituais. Eu repreendo toda a força do inimigo, toda a tentativa do inimigo de cegar, de causar surdez, impedir que pessoas hoje aqui sejam libertas, impedir que pessoas aqui sejam livres dessas amarras, dessas cadeias, dessas algemas. Eu digo, sai em nome de Jesus. Toda a força do inimigo, toda oposição, todo levante, cai por terra agora. Muitos os que creram vinham e confessavam. Irmão, quem aqui tem crido? Você tem crido mesmo, irmão? Você crê que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida? Você acredita? Você acredita que Ele veio para desfazer as obras do diabo?
Você acredita, meu irmão, que o nome de Jesus tem poder? O nome de Jesus, o sangue dele foi derramado por você. Olha para mim aqui, não se distrai. Até a distração nesse momento é perigosa. Perigosa, irmão. Se sua mente está embaralhada aí, é perigoso. Vou orar por você. Irmão, presta atenção, preste muita atenção. Concentra aqui nisso. Concentra nisso aqui agora. Jesus derramou o sangue dele para te comprar de volta, para te salvar, para te resgatar, para transformar a tua história, para te lavar e te purificar de todo pecado. Preste atenção. Muitos dos que creram, vinham e confessavam, declaravam abertamente as suas más obras. Eu fiz isso, eu fui assim, eu fui assado. Olha o ponto que chegou, irmão. Estava acontecendo algo ali, não tenho tempo, mas o diabo tinha manifestado e tinha acontecido um negócio que trouxe um temor. Foi mais do que apenas um temor, trouxe terror. Eles ficaram aterrorizados, e as pessoas, depois você lê o contexto de Atos capítulo 19, os caras eram filhos de um sacerdote. Sete apanharam, o demônio quebrou eles no pau, arrebentou com eles, fugiram envergonhados, nus, rasgados, e aquilo trouxe um temor tão grande, que diz que o povo se convertia, o povo cria, e eles vinham confessando, declarando abertamente as suas más obras. Grande número. E aqui tem algo de Deus. Essa é a manhã da sua libertação de verdade. Grande número dos que tinham praticado ocultismo. Ocultismo. Você fez simpatia? Você gosta de horóscopo? Você fez, sabe? O livrinho. Não, eu consultei, eu fui lá ler a minha mão e tal. Isso se chama ocultismo, irmão. Ocultismo. Eu tenho na minha casa lá um altarzinho e, sabe, acendo uma vela para Deus, mas eu acendo a vela para aquilo lá porque eu acredito. Escuta aqui. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros. Cuidado, livro, irmão, livro é maravilhoso. Livro forma mentalidade, livro forma pensamento. Livro influencia nosso modo de pensar, o nosso modo de crer. Viu? Tem livro de ocultismo, igual tinha lá na casa do meu pai, do livro do São Cipriano Capa Preta, né? Embora tinha muitos outros, tinha o Evangelho segundo Allan Kardec, tinha o livro dos Espíritos, tinha tudo, né? E eu li, alguns deles eu li, o São Cipriano Capa Preta não, peguei na mão um dia e falei, vixe, era pesado o negócio, né? Os outros eu infelizmente li. Olha lá, eles tinham praticado ocultismo, eles reuniram seus livros e eles queimaram publicamente. Chegou a hora de você tomar uma decisão e destruir tudo aquilo que não é de Deus na sua vida, tudo aquilo que não é de Deus na sua casa. Chegou a hora. Chegou a hora. Meu irmão, você quer avançar? Eu vou perguntar porque vocês estão assustados, eu sei, eu estou vendo. Querido, você quer avançar nesse ano de 2025? Você quer alcançar níveis que você nunca alcançou? Você quer provar milagres e maravilhas de Deus que você nunca alcançou na sua vida? Você quer viver o extraordinário de Deus? Chegou a hora de você arrumar a casa. Chegou a hora de você desfazer com tudo que não é de Deus. Chegou a hora, irmão. Chegou a hora de você jogar fora. Mas foi um presente da minha avó. Jesus disse, se alguém ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ainda bem que foi Jesus que falou isso. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Mas é um presentinho da minha avó. Joga fora. Joga fora, se desfaz disso. Chegou a hora de você se fazer dessas coisas. Chegou a hora de você botar para fora da sua vida, da sua casa. Botar para fora tudo aquilo que Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Essa manhã Deus preparou para isso. Irmãos, calculando o valor dos livros, este chegou à quantia de 50 mil dracmas. É muito dinheiro, é uma fortuna. Dava para a gente construir o prédio novo da nossa igreja, essas 50 mil dracmas, de tanto dinheiro que era. Só que eles provaram uma libertação tão poderosa de Deus na vida deles, que eles não se importaram com isso. Eles não se importaram com o valor dessas coisas. Sabe por quê? Porque isso se tornou sem valor para eles. Tem coisas que tem que perder o valor para você, meu irmão. Deixa eu contar aqui algo que Deus mostrou para mim. Você que tem lá na tua casa, foi feito um altarzinho, e aí você colocou uma imagem de escultura lá. Tudo bem, querido, tudo bem, eu não estou te julgando aqui.
né? Mas você estava em ignorância, você estava vivendo, sabe? Meu irmão, o Senhor está dizendo para você, chegou a hora de você arrancar isso da sua vida, da sua casa. Você vai fazer, é um lugar de oração. É um lugar de oração. Ah, mas é um lugar de oração, mas a palavra diz que nós não podemos fazer, ter imagem de escultura de nada, do que tem no céu, na terra, debaixo da terra. Você não precisa disso. Você não precisa disso, você precisa dobrar o teu joelho e buscar a Deus, e é Deus que vai fazer a obra na sua vida, é Deus que vai mudar a tua história, é Deus querido, que vai te abençoar, é Deus que vai prosperar as obras das tuas mãos, é Deus. Ah, mas enquanto ficar no mais, você vai adiar, para não dizer o pior, perder aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Central, diga amém.